estamos aqui para mais um programa Bem Viver Corpo e Mente da TV Cidade. Então, e hoje, dando continuidade ao nosso programa, a nossa ideia de autoconhecimento, hoje a gente tem uma pessoa aqui muito especial, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Tive muito tempo sem contato com ela, mas a gente nunca se perdeu, inclusive depois com as redes sociais se aproximou mais ainda. Eu acompanho o trabalho dela muito, é uma pessoa que eu admiro, e uma pessoa que vai trazer um olhar também de autoconhecimento, da área da psicologia, porque ela é psicóloga, a Cláudia Clair Paza Tessara. Hoje estamos com a Cláudia aqui, então, Cláudia, é um prazer te receber aqui, e eu gostaria que, em primeiro lugar, você pudesse se apresentar, a tua formação, né? O que hoje tu trabalha e desenvolve no teu consultório, em termos de cursos, enfim. Como você está trabalhando hoje? Bom, muito obrigado pelo convite, né? Privilégio, uma honra poder fazer parte de um programa de televisão na minha cidade. Exato. Né? E como eu te disse, o aceite do convite tem muito um apelo afetivo, né? Tu é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Fez parte da minha trajetória profissional, né? Quando eu comecei, enfim, eu ainda era estudante de psicologia quando tu cruzou no meu caminho, e também foi uma das referências enquanto psicóloga para a minha construção profissional, né? Bom, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, estou formada há 21 anos pela Universidade de Caxias do Sul, e dentro desse período de tempo eu fui buscando formações que pudessem me representar, né? E que tivesse a ver contigo. Isso, e a primeira formação que eu fiz foi em Gestalt terapia, né? Que é uma abordagem que trabalha olhando para o indivíduo enquanto totalidade, e permitindo que o psicoterapeuta seja ele mesmo, né? Dentro da sua criatividade, da sua liberdade, para que ele possa estar com um outro humano, sendo ele humano, sem interpretações, né? Mas sim com um olhar fenomenológico daquilo que se apresenta naquele entre que acontece entre o psicoterapeuta e o cliente. Bom, depois eu fui me aventurando pelas constelações familiares também, que é uma outra abordagem que eu gosto muito, né? Que é o poder olhar para toda a nossa ancestralidade, para o nosso legado, para as nossas lealdades invisíveis, e isso foi complementando o meu ser profissional. Eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos, né, e suas famílias, sempre nessa perspectiva, olhando então para eles de uma forma única, né, de totalidade. Sempre trabalhei em consultório, nunca trabalhei em outra, né, nunca trabalhei em escola ou empresa, sempre me vi como psicóloga clínica mesmo, e confiei nisso, fui e deu muito certo. Gosto muito da docência. Quando eu te conheci, eu trabalhava como professora de ensino especial, e que é uma das minhas paixões, trabalhar olhando para o potencial do outro, e é uma das minhas paixões dar aula, né? E é uma das coisas que eu estou construindo muito nos últimos anos, pela construção do nosso instituto, e também dando aula em alguns institutos que me convidam pelo Brasil. Então, fala desse instituto para nós, que eu acho bem legal, assim, a proposta, né? E eu acho que é um trabalho muito lindo que tem que ser divulgado. Então, o Recriar, ele nasceu na verdade, de uma inquietação minha e da minha sócia, né, da Simone, onde a gente viajava o Brasil inteiro buscando aperfeiçoamento dentro da Gestalt terapia. E lá pelas tantas a gente começou a falar assim, bom, por que a gente não pode trazer esses profissionais para Caxias para não ter que viajar tanto e compartilhar com outros colegas? Perfeito. E aí o meu marido topou de cara, porque também é um estudioso que está sempre inquieto, né? Que é sempre querendo buscar mais, tanto na área da medicina quanto da psicologia.
E assim nós começamos, trazendo alguns colegas para compartilhar o saber dele com outros colegas. E da brincadeira saiu, o volume das coisas se tornou uma empresa, e hoje ela tem um espaço físico, e esse espaço físico a gente congrega, então, algumas formações, né, dentro da medicina psicossomática, da gestalt terapia, a formação em constelações familiares. Também, né? Em a clínica infanto-juvenil, que também é um projeto muito querido por mim, que eu ensino outros profissionais a trabalhar com crianças e adolescentes. E, paralelo a isso, nós temos também encontros de workshops terapêuticos, né, onde a gente faz trabalhos em constelações familiares e com outras propostas também. Então, esse é aberto ao público, não é a profissionais só, mas é aberto ao público, e é onde a gente vai ajudando a curar algumas feridas. Né? Então, é um projeto muito bacana, assim, muito querido. Eu acho que uma das coisas que a gente tem como a espinha dorsal desse trabalho é o acolhimento e a amorosidade. Né? O que a gente vê que o mundo está precisando muito disso, e é o que a gente oferta muito, né? Responsabilidade, respeito, ética, né? Então é isso que a gente oferece ali. O trabalho, então, é coordenado por vocês. Sim. E você também dá alguns cursos, né? Também. Sim, eu dou... Dentro do Recriar. Ministro algumas aulas na formação de Gestalt. Da Gestalt. Ministro algumas aulas na formação das constelações, na psicossomática. Coordeno o curso todo de infanto-juvenil, sou eu que ministro. Né? E alguns grupos terapêuticos também. Nós somos em 3 profissionais, e uma das nossas filosofias é trazer as pessoas que se formam conosco, manter eles trabalhando conosco. Então a gente também abre esse palco para que esses profissionais eles possam mostrar o seu trabalho e seguir nessa comunidade que a gente acredita que é onde juntos somos mais fortes. Né? Então não tem por que nós fazermos um espaço e só nós trilharmos isso, mas a gente quer ter outras pessoas nessa comunidade, né? Então assim, muitos dos nossos alunos ficam como professores, ficam como coordenadores de grupos terapêuticos. Então a gente trabalha muito nessa direção, né? De oportunizar com que todos possam mostrar o seu talento e a sua performance. Acolhendo aqueles que tiveram a formação dentro desse contexto. Exatamente. E já é também uma certa segurança para o profissional que está investido na sua formação, né? Eu sei que eu posso, de alguma forma, me encaixar, usar a minha formação dentro de uma prática, dentro do Recriar, né? Ou pelo menos com a ajuda de vocês. Porque assim, observando toda a trajetória, até dos acompanhamentos clínicos, né, Margarete, assim, o que eu observo muito é o quanto nós, seres humanos, faltou para nós uma confirmação de existência, uma confirmação enquanto potencialidade. Né? O quanto os nossos pais eles não foram preparados para dizer, nossa, que legal, nossa, que bacana, que bom. Então isso, de algum modo, é uma das veias teóricas muito forte dentro da Gestalt, que é confirmar o outro na sua existência, na sua potencialidade. E a gente leva isso para a prática. Né? Claro, sempre olhando realmente o potencial, mas quando a gente chama alguém para fazer parte da equipe, a gente está confirmando aquele profissional, a gente está confirmando a sua existência, né? Tá olhando para ele, porque a gente acaba fazendo um pouco esse papel de estar num lugar mais em destaque, né? Então eu acho muito bonito assim quando a gente pode fazer isso e o quanto fica especial, né, para as pessoas quando elas se sentem convidadas a estar pertencendo. Eu acredito, assim, eu lembro da minha época, né, de sair da faculdade, de ter aquelas dificuldades, aquelas inseguranças, e mesmo depois, em outras épocas que eu recomecei, que eu parei o trabalho profissional, cuidei de filhos um período, investi em outra profissão, né, fui autônoma, enfim.
E eu lembro de que o recomeçar e se inserir no mercado de trabalho, o quanto isso mexe com a nossa estrutura emocional e quanto nós precisamos de alguém que nos avalie, que nos confirme como alguém que pode trabalhar, né? Exatamente. Eu lembro do começo da PAI, que realmente foi o meu reiniciar na área da psicologia, o quanto eu precisei desse espaço também para me sentir confiante e capaz que eu poderia desenvolver as atividades. Eu acho que isso deve fazer a diferença no curso de vocês. E assim, não só num reinício, mas às vezes no início. No início, né? No início profissional, porque a gente termina a faculdade, assim, às vezes meio sem saber para onde vai, o que fazer, e agora, Perfeito. né? Isso. E bom, quando a gente consegue ter alguém que diga, não, vamos lá. É aqui o caminho, bora lá. Perfeito. Mas eu queria também comentar agora um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que nós comentamos ontem, né? Já nos conectando sobre a entrevista de hoje, a gente falou sobre o Janeiro Branco, né? Que é o mês que se instituiu como o mês da saúde mental, né? Desse olhar para a saúde mental, O que tu acha disso, Cláudia, em relação a esse mês ou os outros meses? Temos o mês, né? O Novembro Azul, Outubro Rosa, enfim. Eu gostaria de saber o que tu acha dessa questão. Eu não sou muito de levantar bandeira para essas datas, para esses meses, né, que fazem essa alusão ao Janeiro Branco, ao Outubro Rosa. Eu acho que é super importante, né, essa convocação que é feita em cada mês para que o indivíduo possa se olhar. Mas eu acredito muito numa prevenção que ela é diária, né, e a prevenção diária é se aceitar, poder fazer a integração das suas partes, cuidar de si, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, ter uma boa vida social, que ficou tão de lado nesse momento de pandemia, né? Cuidar da sua alimentação, enfim, eu acho que é poder olhar com carinho para si durante todos os dias do ano. Perfeito. Mas eu acho que é muito importante o Janeiro Branco no sentido de que possa buscar e resgatar algumas populações que não têm acesso, talvez, a isso, né? Então, eu acho que nesse sentido, ele faz muita diferença, né? Mas eu gosto de pensar que o janeiro possa ser janeiro a dezembro, um janeiro branco. Exato, né? De poder cuidar da saúde mental o ano inteiro. Porque até pela perspectiva de trabalho que eu tenho, né, de olhar para o adoecimento como algo que nasce das emoções, que nasce da saúde mental, o quanto se percebe a importância de ter um equilíbrio emocional, né, de poder saber quem sou eu, de cuidar de cada parte minha. Né? E isso faz com que se evite tantos adoecimentos, né? Eu falo sempre assim, que bom que a gente tem o corpo para nos auxiliar a falar coisas que a gente não consegue falar com as palavras. Então ele vai se expressar de algum jeito. Entrando na psicossomática. Pensando nesse olhar, né? Então, assim, o quanto eu percebi nesse ano, assim, no ano que passou, de pandemia, os primeiros dias de pandemia, falando até da Cláudia, de mim, o meu corpo me ajudou a expressar várias coisas que tinham me deixado numa sensação de vulnerabilidade, de insegurança, de medo, né? Então eu fiz herpes labial, eu fiz contratura muscular, eu fiz várias coisas. O meu corpo, ele sinalizou vários pedidos de socorro. Cláudia, olha pra ti, né? Então assim, olhando na perspectiva desse adoecer como algo que vem das emoções, para mim, o janeiro branco é de janeiro a dezembro. Perfeito. Né? E eu cuido de crianças, então eu também olho nessa perspectiva, né? De poder também fazer um trabalho muito de prevenção da criança poder cuidar de si, né? Olhar para o que está acontecendo. E ter esse olhar de que a criança, ela expressa na sua bica, na sua...
enfim, nas suas dificuldades que ela apresenta, ela expressa conflitos emocionais e não manha, e não coisas que têm que ser reprimidas, mas ouvidas, né? Acho que a clínica infantil, se tu quiser falar um pouquinho, acho que é bem importante isso, né? A gente trazer esse outro olhar sobre a infância, que a gente sempre teve ela como algo passageiro e que deveria seguir normas e se encaixar na sociedade. Ser o filho perfeito. Eu acho que não é isso. A clínica nos ensina que não é isso, né? Não, e pode ser uma manha. Pode ser uma manha, mas em geral não é só a manha. Não é só uma fase. Né? A criança que está sintomatizando algo, ela está em sofrimento. Isso eu sempre falo para os pais, tem que olhar para isso. Né? Tem que poder dar vazão para isso. Mas ele só tem isso. Não, só um pouquinho. Né? Ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus conflitos na escola, as suas coisas com os colegas, os seus medos, da mesma forma que nós adultos. Né? Só que ele não sabe, não tem um processo de elaboração, né? Não tem um processo de elaboração fácil como nós adultos temos. Ele precisa ajuda para poder dar voz para essas palavras, né? E é o que a gente faz na clínica infanto-juvenil. Então é muito comum eu começar a atender crianças e lá pelas tantas os pais vêm para a orientação e falam assim: Cláudia, piorou muito. Piorou muito desde que ele começou a ser atendido por ti, assim, piorou muito. Eu falo, E o que é essa piora? Tu vai ver ele tá escolhendo, ele tá assim, querendo escolher a roupa para sair, ele tá querendo, tá falando o que ele gosta ou o que ele não gosta. Eu falei, é isso. Ele tá dizendo para você que ele é alguém que existe além de você. E que ele tem vontades e desejos. E isso incomoda muitas vezes. Exato. Aquele perfil de filho perfeito que aceita tudo e que só obedece. Exato. Eu uma criança, muitos anos atrás, a mãe falava assim: filho, eu vou comprar esse tênis pra você. Mamãe, você pode comprar, mas eu não vou usar, tá? Eu achei o máximo, porque ele estava dizendo pra mãe: ok, mãe, você compra, satisfaça a sua vontade, mas não tem a ver comigo e eu não vou usar isso. Né? E o que acontece? Quando tem uma mãe que consegue fazer essa leitura, ela acolhe e ri. Mas eu tenho várias que não fazem isso, né? Que se impõem, porque essa é também um modelo que a gente recebe. Com certeza. Né? Aí entra as constelações explicando essa ancestralidade, né? A questão essas lealdades. O que eu recebi eu tenho que dar. Exato, é dessa forma, é só isso que é correto. Não é só essa forma, né? Quem é esse serzinho que eu acabei de colocar no mundo? Quem é ele? Né? Ele tá para ser escutado nas suas necessidades e não nas minhas. Claro. Né? E esse eu acho que é o ponto mais legal do meu trabalho com criança, é ajudar os pais a se dar conta que, uau, eu tenho um filho que vai além de mim, assim, né? E é difícil isso, muitas vezes, para os pais. E eu já, na minha clínica, assim, na minha experiência, mesmo na PAI, quando o filho começa a se desenvolver e se autoafirmar e se independizar, normalmente os pais muitas vezes fogem do atendimento. Exato. Então, quando a gente começa, e eu acho que esse é o legal da minha abordagem, é porque assim, a gente vai mexer, é como jogar a pedrinha, né, e vai fazer a cascatinha, vai fazer a onda no riozinho, né, no rio. Então não tem como trabalhar a criança sem mexer no contexto dos pais. Então vai mexer. E às vezes os pais não estão prontos para mexer. E ok. Né? E nós temos que poder acolher isso e ajudar eles de algum modo a poder dizer, ok, volta quando você quiser. Né? Eu tô aqui. Né? A questão assim das constelações, Clau, tu considera que é uma forma mais fácil dos familiares, muitas vezes tu indica para os familiares da criança participar de grupos, é uma forma mais amena, porque às vezes ela não está no foco, não é ela o foco, mas ela se identifica, né? Pelo que eu conheço um pouco só também, na verdade. Mas dentro de um contexto ela pode estar observando o outro e se identificar e mudar e ter insights e compreender
para poder ajudar esse filho? Pode. Muitas vezes o que acontece? A criança, ela vai fazer uma identificação com algum ancestral, né? Que gerou ou alguma situação ou uma exclusão, né? Então é muito comum eu atender crianças que vêm com algum sintoma, por exemplo, de gagueira, e lá pelas tantas eu vou buscando na história do casal, e aí tem a história de um filho que foi perdido, né, que nasceu, morreu, ou um aborto, e essa criança nunca é trazida para o sistema. Esse paciente, ele não está no lugar de filho terceiro ou filho segundo, né, ele está no lugar de filho primeiro, mas na verdade o casal teve um outro filho antes, né, então assim, teve um lugar que ele está usando, que está ocupando, que não é dele, então a criança não está no lugar dela. E as constelações, o que é o objetivo maior, né? Que a gente nem fala mais constelações familiares hoje. Não. Eu estou pós-graduando na escola Hellinger, né, com Sophie Hellinger, e agora ela não quer traduzir mais constelações, então chama Familiestellen. Exatamente como do alemão. Por quê? Porque o que acontece, né, Marga? Assim como todas as abordagens, as constelações, ela é uma ferramenta muito poderosa. Quando eu fiz contato com as constelações, eu sempre falo, eu fui uma mulher antes, uma profissional antes e uma depois. Né? Por quê? Porque me trouxe um entendimento, uma ampliação do meu olhar para a minha própria história, que eu não tinha essa compreensão, por mais que eu tivesse anos de processo de psicoterapia. E muitos profissionais de N áreas começaram a ver as constelações como uma boa possibilidade de ganhar dinheiro. E aí acaba banalizando muito o trabalho, comercializa, né? Eu tomo muito cuidado para fazer indicação desse trabalho, né? Mesmo tendo instituto, tendo workshops, eu vejo muito assim, a pessoa precisa, eu convido, né? Muitas vezes eu faço alguns trabalhos com a própria criança de organização, que eles nem sabem que eles estão fazendo, constelações familiares, mas só de organizar os bonecos, colocar na ordem, colocar o seu irmãozinho que morreu, né? É uma forma que tu tens de poder estar trabalhando todo o sistema, né? Porque isso é o que as constelações elas trazem, né? A família Stellen traz, que é uma reorganização nesse campo que a gente não vê, né? Mas que é um campo que está aí, que é o campo da alma familiar, da qual todos nós somos tocados. A gente não tem ideia de quantas pessoas tem nas nossas costas para que nós duas estivéssemos aqui, né? Estarmos aqui. Então, eu por exemplo, nunca havia pensado na minha própria ancestralidade até as constelações. Do que os meus tataravós passaram para chegar no Brasil, né? E aí, assim, quando a gente começa a buscar a nossa história, até eu contava ontem, que a minha mãe fazia cerveja, né? E as garrafas todas estouravam e eu pensava, meu Deus, por que ela insiste, né? Se não sobra nenhuma... Um tempo depois veio a informação de que o meu tataravô, que veio para o Brasil, né, foi o primeiro cervejeiro do Rio Grande do Sul. Então, tá na linhagem isso. Né? Era uma forma de cumprir um legado. Exato. Uma lembrança. Alguns anos atrás, nós fomos à Itália buscar a cidadania do meu marido. E aí nós tínhamos uns dias de folga até poder pegar a identidade italiana dele. E a gente falou, vamos para a cidade dos nossos avós, que eram pertinhos, e a gente pegou o carro e foi. Quando chegou na cidade dos meus avós, dos meus tataravós paternos que vieram para o Brasil, é uma cidade muito pequena, deve ter uns 2.000 habitantes, e o Durval falou, Cláudio, pode ser qualquer casa dessas, pode ser dos teus... E eu falei, não, eles moravam num peral. Mas eu não tinha essa informação. E uma cidade lindíssima, cheia de perais, assim, né? Entrando nas Dolomitas. Nas Dolomitas. Quando eu cheguei no hotel, eu liguei pro meu pai e falei para ele, muito emocionada, né? Do que tinha a rua com pasa, né? Enfim. E eu falei, pai, imagina qualquer lugar podia ser a casa. Ele falou, Cláudio, não, era num peral.
E tu não tinha essa informação consciente. consciente. Mas ela estava no meu campo. Claro. Tanto que quando eu cheguei lá, eu fiz conexão. Né? E que diria que nós temos acesso... Nós temos acesso a tudo. A tudo. A ancestralidade toda e, inclusive, da humanidade, ele diria. Exato. Ele vai além. E até o Fritz Perls, que é um dos que cria a Gestalt terapia, ele fala disso. Né? Como nós trabalhamos na fenomenologia, a gente tem o passado, o presente e o futuro em nós. Nós é que não acessamos. Perfeito, então... perfeito. Cláudia, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que tu ainda falasse sobre o livro que tu participou, né? O livro que tu fez um capítulo, que eu sei, né? E falar um pouquinho dele, divulgar um pouquinho ele. E também um livro de psicossomática que tem do teu esposo, que ele vai ser nosso próximo convidado bem próximo aí, se Deus quiser. Então, esse livro aqui que eu participei com um capítulo, que para mim é uma das maiores confirmações, né, onde uma das autoras, que é a Sheila Antoni, me convida, eu acho que ela me confirma nesse momento como alguém com know-how, né, para poder compartilhar. E eu escrevo sobre a construção das narrativas de vidas. O que é isso? Eu construo com a criança a partir de toda a história dela, do brincar dela, dos personagens que ela me traz, eu construo a história dela. Então a gente vai construindo capítulo a capítulo, eu vou lendo para eles nas sessões. E no final eu monto o livro com as imagens que a gente pensou, que eu pensei, e imprimo esse livro e nós convidamos, ele escolhe quem ele quer convidar para participar então da leitura desse livro. Alguém da família? Alguém da família dele. E aí a gente então presenteia a família com essa narrativa. É uma forma, né, é um recurso terapêutico que propõe a integração. Certo. A integração da história, a integração dos traumas, a integração das dores, a integração do hemisfério direito e esquerdo do cérebro, né, em toda a sua construção, a elaboração de todos os processos. Né? Então eu trago um exemplo nesse capítulo. Perfeito. Né, de um que a família autorizou, né, eu poder compartilhar. Como é que é o nome do livro, Cláudia? O livro é Infância na Gestalt Terapia, Caminhos Terapêuticos. E a autora é? As organizadoras são Sheila Antoni e Rosana Zanella, e são, na verdade, são nove autoras que escrevem, certo. Cada uma falando um pouco da sua experiência, da sua especialidade dentro da infância em Gestalt terapia. Então, muito me honrou fazer parte de uma obra tão importante como essa. Perfeito. Né? Esse é um conhecimento que eu fui buscar muito na minha especialização na Califórnia, né? Que eu tenho certificação internacional, e quis compartilhar com a comunidade em Gestalt. E o livro que eu vou te presentear, que é o livro escrito pelo Dorval, né? Que é o Tudo Tem Sentido, inclusive o Câncer. Ele traz uma narrativa, assim, ele constrói uma conversa entre ele e Grodek, que é o pai da psicossomática, e nisso eles vão tecendo possibilidades de como é o sentido, o significado do adoecer, o sentido, o significado do câncer. E ele tem um desfecho muito legal, muito bonito. Eu sou suspeita em falar, mas acho que é uma leitura muito obrigada, bacana. Adorei. Eu vou ler, vou devorar com certeza e vou te dar um retorno. Cláudia, foi ótimo te ter aqui, foi perfeito, né? E trazer esse olhar de acolhimento para o ser humano. Eu acho que realmente o mundo está precisando disso. Em época de pandemia, nós temos nos sentido muito sozinhos e perdidos muitas vezes. Tu falou da questão do corpo ali, o meu corpo também deu sinais no início da pandemia. Depois de 2 anos de menopausa, de processo de menopausa, eu menstruei no início da pandemia. Foi assim uma coisa muito materna minha, né? Muito de preservação, eu acho, da espécie até. Enfim, eu agradeço muito a tua presença e gostaria que tu desse as tuas últimas palavras para os nossos
telespectadores, os nossos amigos e amigas que acompanham o Bem Viver. Então, obrigada a você, obrigada à televisão por ter me convidado, fazer parte desse capítulo importante que eu acho que é divulgar, né, diversas falas, diversos saberes às pessoas que escutam. E assim, eu deixo a dica do se amem, se cuidem, sejam felizes, sigam o seu próprio modelo, sejam vocês mesmos, isso é que importa. Obrigada por mais esse programa.